Talvez você esteja agora passando por um momento de transição. Talvez mudança de cidade, assim como eu. Talvez você está mudando de igreja por algum motivo. Talvez você está mudando de casa ou passando por uma gestação, está próxima de ter um bebê. Tantas coisas podem trazer mudanças à nossa vida. Tantas coisas, uma faculdade nova. Ou quem sabe você está se formando. Na faculdade vai precisar exercer uma profissão que você ainda não se sente pronto. Ou que você está saindo pronto, mas não se sente preparado. Tantas coisas nos levam a situações de transição. Fica nesse vídeo que eu quero compartilhar com você como foi a minha. O que Deus me direcionou acerca da transição. Eu, como já comentei em alguns vídeos, mudei de estado e foi algo muito pesado, muito tenso pra gente. Eu, meu marido e meu filho estamos morando em um outro estado há 40 e poucos dias e os primeiros dias foram bem difíceis. Nós enfrentamos desafios que não esperávamos. Quando nós chegamos, a gente achou que já estaria tudo pronto, estaria tudo resolvido e que nós só iríamos colher, porque a palavra que nós tínhamos era essa. Era de colheita, de todo o tempo que tínhamos passado por desertos e por situações tão difíceis onde nós morávamos, agora seria o desfrute, o deleite, o descanso. Só que não foi assim. Quando nós chegamos, nós tivemos que descobrir na marra que haviam gigantes aqui e que nós deveríamos conquistar essa terra. E o conquistar essa terra não fala simplesmente do fato literal, mas espiritualmente. Nós precisaríamos avançar de nível espiritual. O Senhor, então, tem me levado a lugares bem mais profundos nele, onde eu tive que aprender a maior dependência, a buscá-lo mais, a depender mais, a ter um nível a mais de fé. Porque aqui, onde nós estamos, bem longe de onde nós morávamos, não havia mais nenhuma segurança de alguém, de um lugar que nós havíamos crescido. Então, nós nos sentíamos inseguros aqui, com desafios, tudo dando errado e gigantes e muitas coisas para enfrentar. Mas o Senhor, depois de buscá-lo com intensidade, de parar, como eu já disse em outro vídeo sobre o posicionamento de parar, que o Senhor me disse, o seu posicionamento agora é parar. Parar de tentar resolver as coisas e buscar ao Senhor para saber como é que eu reajo. E aí eu tive que reagir a tudo que estava acontecendo. E o Senhor foi me dando direções e através do testemunho de algumas pessoas que passaram por isso também, eu consegui encontrar forças. Mas o Senhor nunca me abandonou. E mesmo não estando ouvindo Ele, não consegui ouvi-lo por causa das vozes, das emoções, da alma, da mente, mesmo assim, Ele deu um jeito de me fazer ouvi-lo. Através do testemunho de pessoas, através da sua palavra, de louvores. Ele foi imprimindo em mim o que Ele estava tentando dizer, enquanto eu não parava de falar, enquanto eu não parava de tentar resolver as coisas. E voltando aqui para o assunto dessa transição, o Senhor me deu então algumas direções, porque passei por situações em que eu fui espremida no emocional, nas reações, no comportamento, e eu não sabia como reagir a mais nada. Eu estava me sentindo muito perdida. Uma das coisas que o Senhor disse para mim era que eu quero compartilhar. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, todo o processo que você for viver, todas as pessoas que você tiver de encarar, talvez ser ousada, talvez ser posicionada em alguns lugares, com algumas pessoas, sempre pense nisso que eu vou te dizer agora, que é o que Jesus faria no meu lugar. E eu comecei então a reagir às situações, aos desafios, aos gigantes e até mesmo os gigantes que se levantaram dentro da minha casa, no meu relacionamento com meu marido, com os meus filhos, enfim. E eu comecei a me perguntar, cada vez que eu tinha que enfrentar alguma coisa, o que Jesus faria em meu lugar? Isso me ajudou muito, porque eu refletia antes de agir, antes de abrir a boca, eu refletia o que Jesus faria, o que Jesus fez durante as coisas que ele teve que enfrentar enquanto estava aqui na Terra. Isso me deu um norte para começar a reagir. A segunda coisa que o Senhor falou comigo foi um texto que eu não me lembro aonde está, mas o texto diz assim, busque a paz e empenha-te em alcançá-la. A paz não só que é oposta à ira, mas a paz da inquietação, que é o oposto da inquietação. Buscar a paz acima de tudo. Então, todas as vezes que eu sentia que alguma coisa estava me roubando a paz, eu corria atrás dessa paz. Todas as vezes que eu ficava irritada, nervosa,
inquieta, eu corria atrás dessa paz. Se a Bíblia diz, busque a paz e empenha-te em alcançá-la, é porque não é fácil. Porque ela usa dois termos, busque-a e empenha-te. Empenhar demanda esforço, demanda correr atrás, se esforçar para alcançar aquilo que você almeja, que no caso aqui é a paz. E eu fui fazendo isso, fui seguindo os passos de Jesus. Pensava o que Jesus faria e tentava buscar a paz em todas as situações. Uma outra coisa que o Senhor falou comigo. Quem está falando em você? A alma, Satanás ou o Espírito Santo? Quando vinha pensamentos, quando vinha emoções e quando acontecia coisas ao meu redor, eu me perguntava, quem é? É a minha alma? É Satanás que está falando para me distrair, para me desviar daquilo que o Senhor está tentando me dizer, ou está fazendo em mim ou na minha casa? Ou é o Espírito Santo de Deus que está ministrando algo? E todas as vezes que eu conseguia discernir o que era, eu conseguia combater. Porque se era a minha alma, eu tinha que combater com a palavra e tentar me posicionar com a verdade do céu. Tentando, então, confrontar a mentira que estava se instalando na minha alma. Quando era Satanás, eu me posicionava em repreensão contra ele. Repreendia, falava com ele pela palavra, ditava a palavra para ele, declarava aquilo que o Senhor falou para mim, o que ele tinha me dito lá onde eu morava, que era o tempo de colheita, que era assim, que era assado, todas as coisas que o Senhor tinha dito. E se era o Espírito Santo de Deus, então eu me atentava porque tinha algo errado, talvez algo que eu pudesse alinhar, corrigir, ou eu mesma, né, precisava de talvez de uma purificação em alguma situação, então eu precisei prestar atenção, porque o Espírito Santo também vai falar muito com você no tempo de transição. Porque o Senhor vai fazer coisas em você. Não é só ao seu redor, mas é em você, na sua casa. Então você precisa estar ligado, porque não é só um tempo de você pegar algo, tomar posse de algo. Mas antes disso, o Senhor vai fazer algo dentro de você. Você precisa estar atento para ver o que o Senhor quer construir. Eu passei por situações que o Senhor me levou a orações de arrependimento, lágrimas. Arrancou de minha fé, arrancou de minha perseverança. Sabe, arrancar que eu falo é de lá do fundo da minha alma. Ele arrancou de mim a produção de perseverança, para que eu pudesse lutar, perseverar, ter fé, aprender a dependência em Deus. Isso foi uma construção que o Espírito foi fazendo durante essa transição. Então você não vai se posicionar apenas contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás, e nem mesmo apenas contra você. Mas você precisa se posicionar a favor, sabe? Você precisa estar aliançado com o governo do Espírito para que você possa contribuir com o que o Senhor está fazendo dentro de você. Então, quem é a voz que tem falado e como reagir a essa voz que está falando em você? A próxima coisa que o Senhor disse para mim, eu até anotei que eu tenho anotado na parede. O plano de Deus está acima do que eu penso que Ele planejou. Porque quando Deus vai nos levar em um tempo de transição, como Ele liberou uma palavra sobre nós, eu estava andando debaixo dessa palavra. Ou debaixo ou em cima, ou como você quiser pensar. Porque algumas pessoas falam andar sobre a palavra, enfim, tanto faz. Mas eu estava andando por essa palavra liberada de Deus sobre as nossas vidas. Só que eu criei na minha cabeça um plano. Achei que Deus fosse fazer daquele jeito que eu tinha planejado. E não foi assim. Foi totalmente o contrário. Eu achei que chegaria aqui, estaria tudo pronto. Mas não, foi todo o contrário. Eu precisei conquistar esse lugar no Espírito. Então, o que eu falo para você? Entenda, esse plano não é seu. Esse plano é de Deus. Se Ele planejou, vai acontecer. Se você obedecer. Se você seguir as direções do Espírito. Se você deixar Ele te tratar, te aperfeiçoar. Se você deixar que o Senhor construa em você o que Ele está construindo, você ouvir a voz do Espírito, lutar contra a voz da sua alma, contra a voz de Satanás, você vai tomar posse daquilo que o Senhor tem. Mas você precisa estar atento à voz do Espírito, porque o plano não é seu, o plano não é meu, o plano é dele. E Ele é o mais interessado em fazer com que esse plano se concretize, com que esse plano aconteça. Então entenda, o plano de Deus não é aquilo que você pensou que Ele planejou. O plano de Deus está acima do que eu penso, está acima do que eu acho que é melhor, porque Ele sabe o que é melhor. Algumas vezes vai coincidir, algumas vezes o Senhor vai te dizer qual é o plano, vai te dar como é que vai acontecer as coisas, outras vezes não. Eu não sei se é Jeremias, lá no Vale de Ossos Secos, no mesmo momento que ele está ali
no vale Ezequiel, acho que é Ezequiel, no vale de ossos secos, o Senhor começa a ministrar e dizer para eles, o que é isso que vês? E Deus liberava a palavra, fala isso. E Deus dizia para ele o que era para ele fazer. E ele fazia as coisas baseado no que Deus dizia. Ele andava em obediência. E Deus não falava tudo de uma vez. Deus foi falando e dizendo, faça isso. E ele foi obedecendo. E Deus foi falando e ele foi obedecendo. No capítulo seguinte, Deus já começa a dar o plano inteiro de uma vez. Ó, faça isso, 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 porque eu vou fazer isso, 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 e vai acontecer assim, assim. Aí você percebe que Deus não age sempre da mesma forma. Algumas vezes ele vai te dizer o plano, outras não. Algumas vezes ele vai te dar alguns insights, alguns detalhes, ou vai te deixar ter um vislumbre através de uma visão, de uma impressão no teu espírito. Ou às vezes ele deixa você saber o final das coisas, mas ele não vai te dizer o processo. Então, só confia que o plano é de Deus. Se ele falou, ele é responsável por aquilo que ele diz. A Bíblia diz que ele vela por sua palavra, ele zela para fazê-la cumprir. Então, creia que o plano dele é melhor que o seu. E a próxima coisa que eu quero dizer para você, suporta agora para desfrutar depois. Muitas vezes nós precisamos de suportar, sabe? Acho que sempre antes de tomar posse de algo, nós vamos precisar suportar. Suportar o que está acontecendo, as crises emocionais, as crises mentais, os desafios, os gigantes, a conspiração das pessoas que falam coisas, às vezes, contra aquilo que Deus te falou. Então, você vai precisar suportar a dor e perseverar e ser resiliente. Então, suporta e seja resiliente para que depois, logo, em breve, se você for obediente, se você conseguir andar alinhado com o céu, provavelmente, muito em breve, você vai desfrutar. E a dica que eu quero te dar para passar por esse processo todo é o jejum e a oração. Quando nós jejuamos, nós ficamos sensíveis à voz do Espírito. Nós ficamos sensíveis para discernir o mundo natural e o mundo espiritual. O jejum me ajudou muito, foi um divisor de águas nesse processo. Se eu soubesse, antes de vir, eu já vinha jejuando para cá. Mas não, eu demorei para entender e isso me atrapalhou muito. Me atrapalhou muito não entender. Porque eu comecei a ouvir demais a minha voz, a voz da minha alma, do meu entendimento. E me afastei cada vez mais da palavra nos primeiros dias desses 40 que eu estou aqui. Porque eu fiquei em choque com o que estava acontecendo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a buscar o Senhor em oração, em jejum, em meditação na palavra. E o Senhor começou, então, a trazer essas coisas que eu estou compartilhando com você. Começou a falar outras coisas pessoais, particulares comigo. E foi, então, uma coisa, assim, extraordinária. Então, o jejum vai te ajudar muito a discernir. Discernir o processo, a estação, o propósito, o seu posicionamento, a voz de Deus, a voz do Espírito, a voz da sua alma, a voz do inimigo. Deus vai te ajudar com ferramentas. Então, faça jejum. Você não precisa, de repente, talvez você não consiga fazer um jejum aí de ficar sem nenhum alimento. Tem muitas formas de jejuar. Só que também não entregue algo que não te custe, né? Nós precisamos fazer jejuns que nos custem alguma coisa. Que nós vamos sentir que a carne ali está morrendo. Porque quando a carne morre, é que o espírito vivifica. O que estiver melhor alimentado vai falar mais alto dentro de nós. Então, se você alimentar mais o seu espírito nesse momento que você precisa de direção e sensibilidade, a tua carne vai ter que ficar calada. E isso vai te ajudar muito a passar por isso. Ora em línguas, isso também é uma ferramenta sensacional do céu. E a outra coisa que eu quero dizer, que também escrevi na minha parede e eu vou ler para você. Não reclame e declare a palavra recebida. Se é tempo de colheita, declare, é tempo de colheita. Mesmo vendo a escassez por todos os lados. Mesmo vendo gigantes que estão te roubando, que parece que você está sendo roubado. Mesmo que pareça que você está perdendo. Mesmo que pareça que você está sendo humilhado, injustiçado. Mesmo que te pareça injusto. Não reclame, declare a palavra recebida de Deus. A palavra que Ele te disse que vai fazer. Porque até essa palavra se cumprir, vai ter um processo. Esse processo é doloroso, esse processo nos traz um pouco de incredulidade às vezes, de medo, de muitas dúvidas. Não desista, declare a palavra recebida e não reclame de nada. Se for possível, faça como eu faço, como eu disse. Eu costumo escrever as coisas que o Senhor vai falando e vou colando na parede pela casa, para quando vir aquele sentimento tá ali, eu leio. E eu vou falando, mesmo que dentro de mim eu tenha dúvidas,
Porque você começa a declarar e aquilo vai criando e formando dentro de você a verdade que Deus vai fazer. Porque Deus criou pela palavra, nós somos sua imagem e semelhança. Quando você fala, você está criando no mundo ao seu redor coisas que você quer viver. E o mais importante de tudo, coisas que o próprio Deus disse que fará. Então você vai ser um cooperador daquilo que Deus quer fazer na sua própria vida. Então não reclame. A reclamação vai intensificar aquilo que está difícil. Se você reclamar, vai intensificar aquilo que está te corroendo, aquilo que está difícil para você superar, para você vencer, ou aquilo que está te incomodando, aquilo que está te fazendo mal. Se você reclamar de alguma coisa, você vai dar força para aquilo. Então não fale, fique em silêncio. Conforme você for ficando em silêncio nessas emoções, nessas coisas que você vai ouvindo, ou na vontade de reclamar, tudo isso vai perder a influência na sua vida e no seu coração. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. Porque de fato é um testemunho que eu vivi, que eu tenho vivido, tenho experimentado no Senhor. Eu ainda não atravessei completamente a margem, mas eu vou voltar aqui para contar como foi cruzar a margem do Jordão. Essa travessia foi bem custosa, bem difícil, teve muitos gigantes, mas foi extraordinária. Estar com o Senhor e estar aprendendo a depender 100% dele, porque de fato nós dependemos dele. Mesmo quando nós tentamos fazer tudo com as nossas mãos, nós vemos que não é possível. Se você tem uma aliança com o Senhor e você declarou que ele é o seu único Senhor e Salvador da sua vida, e você deu o controle da sua vida para ele, quando você tentar tomar, vai dar errado, porque ele está no controle. E ele é tão misericordioso, porque ele às vezes impede que a gente erre. Ele às vezes impede que a gente atrapalhe. Mas ele é tão bom que até quando a gente erra, quando a gente atrapalha, ele vem corrigindo, ele usa todas essas coisas para o nosso bem. Ele faz com que os nossos erros, com as nossas, as coisas que nós não entendemos, cooperem para o nosso bem e o bem do propósito que ele mesmo tem em nossa vida. Então, tudo aquilo que você errou, que você não entendeu, que você atrasou, de repente, não se sinta perdido nem atrasado. Deus está no controle de tudo. Ele pode remir o tempo. Ele pode restituir a perca. Ele pode fazer todas as coisas novas de novo, porque ele está no controle. Então, o tempo que você pensa que perdeu, o Senhor pode acelerar lá na frente. Aquilo que você fez errado, ele pode fazer cooperar para a sua vida, para o plano dele que ele tem para você. Então, não desanime. Seja forte e corajoso, porque o Senhor está com você. E a travessia do Jordão já é vitoriosa, já é garantida. Se você tem uma aliança com o Senhor, ele tem uma aliança com você. Amém? Que Deus abençoe sua vida nesse momento de transição e te dê todas as instruções necessárias para você chegar lá. Deus abençoe.